Minha carteira aqui é aberta para vocês aqui para mostrar para vocês que minha carteira explodiu, galera. Minha carteira explodiu. Mas isso é bom, né? Como eu falei no outro vídeo, isso é bom para os olhos, né? Isso é muito bom para os olhos. É muito gratificante, né? Você vê, olha, meu patrimônio chegou a 67.184 reais, meu pessoal. Então, realmente explodiu. Estava 65 mil há algumas semanas atrás. Olha a variação, 6,28%. Olha só essa variação, 6,28%. Rentabilidade de 47%. A carteira está voando, gente. A carteira está voando. E isso é muito bom, né? Isso é gratificante para a gente como investidor. A gente vê que a gente está fazendo um trabalho bem feito, né? A gente vê que o nosso resultado, nossos estudos está sendo bem feito, né? E isso é gratificante, olha isso. Ganho de capital, R$ 3.970. Então, assim, é excelente. Mas, como eu sempre falo, gente, isso para os olhos é muito bom, né? Para os nossos olhos é excelente. Você investir 63 mil e de repente seu patrimônio chegar em 67, ou seja, está subindo, está aumentando, está crescendo. Isso é ótimo, né? Isso para o nosso ego, satisfação de ego é muito bom. Mas, por um lado de investidor, isso tira nossas oportunidades, né? Ou seja, quando você olha a sua carteira agora, você vê que você tem poucos ativos que você consegue comprar na promoção, né? São poucos ativos que você consegue comprar com um preço mais em conta, né? É o que eu sempre falo isso. Às vezes, isso aqui, a rentabilidade verdinha positiva, variação, ela é nada mais é do que bom para os olhos, né? Mas ela não é boa para o bolso, né? Quando a gente quer comprar, a gente precisa que os preços estejam um pouco mais abaixo. Por isso eu sempre falo, aproveite as oportunidades. Surgiu uma oportunidade de compra, compra, porque essa oportunidade ela pode passar muito rápido. Porque da mesma forma que a bolsa ela sobe, ela cai também. Então quando ela cai, você tem que comprar, aproveitar. E quando ela sobe, você segura, né? E esse agora é o momento de você fazer sua reserva, que é a sua reserva de oportunidade, né? Então, nesse momento agora, invista, continue investindo. Não estou falando para você parar de investir, mas invista mais moderado. Ações, FIs, né, os ETFs, invista mais moderado. Por quê? Porque quando você investe mais moderado, você vai fazendo seu outro caixa para quando tiver essas oportunidades melhores, você vai lá e compra, né? Quando a gente olha aqui para baixo nas ações, olha só isso. Petrobras, até um dia atrás, era a minha última posição aqui na minha carteira, né? Ela era a minha última posição na minha carteira. Lógico, eu estou aportando na Petrobras, eu comprei algumas ações sim. Mas se a gente olhar o número de ações que eu comprei versus as outras, não foi tanta diferença assim. Olha o quanto que a Petrobras já pulou aqui, né? Então ela saiu da última posição aqui para a terceira minha posição em ações. Então, você vê o quanto que está valorizando a Petrobras. A Petrobras esse dia estava valendo R$ 29. A gente chegou a ver a R$ 29. Agora já tem R$ 35. Então são R$ 6 por ativo. Então é uma valorização muito alta, né? Então, você imagina para quem tem 1.000, 2.000, 3.000 mil ações, né? Então, isso é muito bom para os olhos, né? Para os olhos isso é muito bom. Não é muito bom para o bolso. Eu gostaria de continuar aportando. Como que eu vou aportar agora? As ações valorizando 165% como a Copasa. Ó, a própria BBS3 aqui, valorizando 15%. Olha a Itaúsa, 19, 18%. Então fica difícil para você comprar bons ativos. Olha a variação da minha carteira em ações, 19,18%. É muito boa. Está muito boa a variação. Isso é gratificante, isso é sensacional. Mas eu gostaria de comprar. O que eu vou comprar? Né? Até a Banco do Brasil, até esses dias atrás estava 21, capengando 21 e pouquinho. Agora já está 24,39. Fica mais difícil para a gente comprar. Mas, assim, por outro lado, continuamos tendo algumas oportunidades nos fundos imobiliários. A gente olha aqui que eu ainda tenho algumas oportunidades no fundo imobiliário. Como eu falei, P sobre VP do fundo imobiliário, abaixo de 100, abaixo de 1, né? É excelente, certo? Então, a gente já tem aqui ainda GGRC, tá? 10% de desconto. Nós temos o XPLG11, excelente fundo. Temos ainda com 3% de desconto. Nós temos o RZR com 2% de desconto. Temos o GARI11, 93%. GARI11, né? Deu uma rateada esses dias aí por causa de algumas compras que o fundo fez, mas continua aqui, ó, forte e firme.
tem oportunidade ainda. Os demais não tem mais oportunidade. Não tem uma janela para comprar. Então, assim, Snag 11, 1.08. NCR 11, 1.04, né? Só que ao mesmo tempo, a gente pode olhar e pensar assim, poxa, será que isso aqui não está realmente em oportunidade ainda? Eu acho que não dão muita, mas tá, né? A gente já chegou a ver, por exemplo, o BTLG 11 no passado, um preço do VP de 120. Então, se a gente tem um FI com um preço do VP alto, isso quer dizer que as pessoas continuam comprando. Só que eu acho que, na minha concepção, eu não compro, tá? Então, eu vou procurar sempre abaixo de 1. Então, meus investimentos vai ser sempre em cima desses abaixo de 1 aqui, né? Vou avaliar qual que é o melhor ativo no momento e fazer a compra quando eu tiver o momento de meus aportes, né? Então, é assim que eu faço. As criptomoedas voltou a cair de novo, né? Então, o Bitcoin estava dando um tiro para cima e agora deu uma rateada de novo aí. Então, agora já estou com 19% negativo na minha carteira. Então, os ETFs, 31%, então ainda continua muito bom. Os rates, tá vendo? Já chegou a 12%, agora tem 6%. Então, ele tá melhorando muito aqui esse rate também. A gente vê, tava em 28, 27 dólares esses dias, agora já tá em 28,54. Então, tá um valor bacana. As minhas stocks aqui continua 46% de variação positiva, continua muito boa. Então, tem Apple, Meta, tá tudo com uma variação sempre muito boa. Principalmente Google, né, tá com 86%. E Nvidia com 64%, então tá muito boa a rentabilidade das stocks, né? Então, minha carteira está voando, como eu falei, minha carteira está voando. Embora eu preferia ter oportunidades agora, mas também é gostoso de você olhar na sua carteira e ver que está evoluindo, né? Gente, o que a gente tem que analisar também é por que isso está crescendo, né? Por que está subindo? Por que suas ações estão valorizando tanto, né? A gente não pode deixar de tentar entender o porquê isso, né? Isso não é mágica, não é de uma hora para outra, isso não está acontecendo à toa, né? Então a gente olha aqui, por exemplo, ó, olha o Ibovespa, 178 mil pontos, né? Então a gente olha o Ibovespa, 178 mil pontos, está muito alto, né? Está muito alto. Isso é fruto de investidores estrangeiros, né? Então a nossa bolsa brasileira, ela tem muito bons ativos, né? E o que acontece? Os investidores estrangeiros, eles estão colocando muito dinheiro dentro da nossa bolsa. Mas por que eles estão colocando muito dinheiro na nossa bolsa? Eles estão fazendo isso porque tudo isso está acontecendo globalmente, Estados Unidos fazendo essas loucuras, vamos dizer assim, não fazer que é uma loucura, mas fazendo toda essa confusão aí mundialmente acontecendo aí, por exemplo, Groenlândia, aí falando sobre tomar uma parte do Canadá, falando sobre agora recentemente capturou Maduro. Então, o mercado, ele querendo ou não, ele fica meio retraído. O mercado internacional ele fica meio retraído. E aí ele vai procurar o quê? Oportunidades. E onde que são as oportunidades? Nos países emergentes. Os países emergentes, o Brasil é um dos países mais fortes que tem, né? Então, dentro dos países emergentes. Então, os investidores, ele vê a Bolsa Brasileira como uma grande oportunidade. Mesmo no cenário político que está passando no Brasil ainda, que é um ano eleitoral, o Brasil ainda é uma grande oportunidade para os investidores internacionais. Então a gente tem que ter bastante cautela com isso, né? Então a gente está vendo a bolsa de valores aumentar, mas a gente tem que entender o porquê, né? Então esses são os porquês. Então fiquem muito atentos, gente. Não deixem simplesmente a vontade de olhar a sua carteira desse valor e sair comprando ativo caro. Tá? Então pare, pense, reflita, veja se é o momento de comprar. Se você vê que não é o momento de comprar, pega o seu dinheiro, coloca numa reserva de oportunidade e assim que você tiver a oportunidade você vai comprar. Então voltando, né, aqui na minha carteira, gente, esse era o vídeo que eu gostaria de passar para vocês, mostrar para vocês a evolução da minha carteira, a minha felicidade de ter minha carteira evoluindo, crescendo, aumentando, mas também fica o meu pé atrás ainda referente ao porquê que está aumentando e agora eu fico meio que limitado nas minhas oportunidades de compra, né? Então, meus investimentos mensal, ele fica, vamos dizer assim, que eu tenho que ficar com o pé atrás um pouco ainda sobre o que eu vou fazer com o meu dinheiro agora. Neste momento, eu vou pôr numa reserva de emergência, não vou aportar 100%, mas continuo olhando as grandes empresas, as boas empresas, com bons olhos. E é isso aí, gente. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se você gostou do nosso conteúdo,
Deixe seu like aí, inscreva no nosso canal aí, vai ajudar bastante aí. E é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Valeu!